Muito bem, pessoal, estamos aqui hoje falando do trabalho de uma força constante. O trabalho a gente vai indicar pela letra grega tal. E o que é o trabalho? Olha, vamos pegar aqui um exemplo de uma caixinha que está sobre uma superfície plana e horizontal, sem atrito. E aqui eu tenho algumas forças que estão atuando sobre a caixinha, olha só. Tem a força peso, que está aqui em azul, tem a força de contato, que é a força normal, e tem aqui a força F, ó, que está indicada em preto, a força F formando um ângulo θ com deslocamento, porque a caixinha vai do ponto A até o ponto B, ela se desloca de A até B, porque está submetida a essa força F aqui. É como se fosse uma cordinha, está presa na caixinha, você está puxando, ela vai do ponto A até o ponto B, ok? Muito bem, então o que é o trabalho? Se a força consegue provocar um deslocamento no corpo, então essa força realizou um trabalho. Então só tem trabalho se a força consegue provocar deslocamento. Se você aplicou a força e o corpo não saiu do lugar, então a força não realizou o trabalho. Entendeu? E aqui a gente tem o cálculo do trabalho. Como é que você calcula o trabalho? Você tem que pegar a força, no caso aqui a força F, ó, multiplicar pelo deslocamento e multiplicar pelo cosseno do ângulo que a força formou com o deslocamento. Então, como o ângulo aqui é θ, a força forma um ângulo θ com o deslocamento, você multiplica pelo cosseno do ângulo θ. E sendo que o trabalho você vai medir em joules, a força você mede em newtons e o deslocamento você mede em metros. Agora, o trabalho da força a gente calcula assim, com essa expressão que está aqui. Agora, tem aqui alguns casos, por exemplo, em que o trabalho vai ser nulo. Por exemplo, por que o trabalho da força normal aqui é nulo? Por que o trabalho da força peso aqui é nulo? Por quê? Porque se você usar essa expressão aqui, né, você vai ver que o ângulo que a força normal está formando com o deslocamento é um ângulo aqui de 90 graus. E o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, quando a força for perpendicular ao deslocamento, então essa força não realiza o trabalho, porque ela vai formar ângulo reto com o deslocamento. Se formou ângulo reto com o deslocamento, a força não realiza o trabalho. Então aqui tanto a força normal forma ângulo reto com o deslocamento, como a força peso forma ângulo reto com o deslocamento. Por isso que essas duas forças têm trabalho nulo, porque o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, o cosseno de 90 ou o cosseno de 270, que são dois ângulos retos, o cosseno desses dois ângulos é igual a zero. Então, basta que você tenha zero em um dos fatores para que o produto todo seja igual a zero. Então, não importa que a força F exista e que o deslocamento exista. Se o cosseno for zero, o produto disso aqui vai dar zero e o trabalho vai ser nulo. A gente tem o seguinte, se a força for a favor do movimento, então o trabalho vai ser motor, positivo. Se a força for contra o movimento, o trabalho vai ser resistente. Um exemplo de força que é contra o movimento é a força de atrito. A força de atrito nunca é a favor do movimento, ela é sempre contra. Então o trabalho da força de atrito sempre vai ser um trabalho negativo. Entendeu? Vamos agora te mostrar uma situação em que a gente tem o seguinte, ó, agora o bloquinho que está aqui, ele está sobre uma superfície também horizontal e plana, só que agora tem atrito. Então tem a força F aplicada para a direita, o bloquinho vai se deslocar para a direita, está indicado aqui o vetor de deslocamento, ó, em verde aqui, ó. Então a força F aplicada no bloquinho, ele se desloca para a direita. Então se ele vai para a direita, o FAT, que é a força de atrito, aponta para a esquerda. É que eu estou admitindo que essa força de atrito aqui é a força de atrito dinâmico, porque tem um movimento, não é uma força de atrito estática, é uma força de atrito dinâmico, ou cinético, porque esse bloquinho vai se deslocar sobre esse plano. Então, como é que você calcula o trabalho da força F? F é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força formou com o deslocamento. Como o ângulo aqui é zero, porque as duas estão na mesma direção, no mesmo sentido, então o ângulo que a força forma com o deslocamento aqui é nulo, então o cosseno de zero, o cosseno de zero é igual a 1, ó. Cosseno de zero é igual a 1. Então, o trabalho da força F vai ser F vezes D vezes 1, ou seja, F vezes D. É um trabalho motor, porque a força F é a favor do movimento.
Já o trabalho da força de atrito, ó, o trabalho de uma força é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que a força formou com o deslocamento. Como eles têm sentidos contrários aqui, ó, o φ está para a esquerda e o deslocamento está para a direita, então o ângulo que F e o φ formou com o deslocamento é um ângulo de 180 graus. E o cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, o trabalho da força de atrito vai ficar o quê? Menos φ vezes D. Porque esse menos 1 aqui você pode pôr menos na frente, vai ficar trabalho do φ menos φ vezes D. É um trabalho resistente. Então, o trabalho da força de atrito ficou negativo aqui. Certo? Já o trabalho da força F positivo, trabalho motor, trabalho resistente. Muito bem. Vamos lá para um exemplo. Olha só. Um bloco de massa 8 kg está sobre um plano horizontal submetido a uma força constante F de intensidade 120 newtons. Então está aqui a força F, 120 newtons, que forma um ângulo θ com o plano de apoio. Então a força F formando um ângulo θ com o plano de apoio aqui, ó. Muito bem. Admita que a aceleração da gravidade local seja de 10 metros por segundo ao quadrado, e que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano seja 0,2. Então, coeficiente de atrito dinâmico. Muito bem. Suponha que a força F seja capaz de fazer o bloco se deslocar 5 metros sobre o plano horizontal. E que o cosseno do ângulo θ, o cosseno desse ângulo aqui, ó, seja igual a 0,6. Então, indique todas as forças que atuam sobre o bloco e calcule o trabalho realizado por cada uma dessas forças, inclusive o trabalho da força resultante. Então, vamos lá. O bloquinho está aqui, ó. Então, eu estou copiando esse desenho de novo aqui embaixo, ó. A força F, o deslocamento, o ângulo θ. Estou indicando aqui a força peso, a força normal. Né? Como o plano é horizontal, tanto o peso e a normal têm a mesma direção, só que sentidos opostos. Se o bloquinho se deslocou para a direita, então o φ tem que ser para a esquerda. Então, aqui a força de atrito. Indiquei todas as forças, resolvi aqui o item A. Lá no item B, ele pergunta o quê? O trabalho de cada uma das forças. Mas antes, você precisa pensar o seguinte, ó, você tem aqui a massa do bloquinho, ó, a massa dele é 8 kg, ó, ok? E a gravidade vale 10. Então, dá para descobrir aqui o valor da força peso. Começa calculando o peso. Ó, o peso é m vezes g, massa vezes gravidade, fica 8 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, vai dar um peso de 80 newtons, ok? Como o peso aqui e a normal, um cancela o outro, um anula o outro, que os dois estão atuando no mesmo bloco, né? Então aqui o peso tem que ser igual à força normal, porque senão o bloco afundaria no chão aqui, ou então ele ia flutuar, então isso não vai acontecer. As duas forças, essa aqui em vermelho, ó, e essa outra aqui em azul, uma anula a outra, as duas são iguais. Então a normal é igual ao peso. Então a normal também vai ser 80 newtons. Então se o peso é 80, a força normal também é 80. Calculei aqui a força normal. Então como que você calcula aqui o φ, a força de atrito? Ó, a força de atrito é a força de contato, que é a força normal, vezes o coeficiente de atrito. A força normal é 80, ok? O coeficiente de atrito é 0,2, que ele deu aqui, ó. Admita, cadê? Ó, que o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano é 0,2. Então, o coeficiente de atrito aqui, ó, esse μ aqui, ó, ele vale 0,2. 80 vezes 0,2 vai dar 16 newtons. Então, a força de atrito, que está aqui em roxo, aqui, essa força aqui, vale 16 newtons. Ok? E a força F, ele deu o valor dela. A força F está aqui, ó, vale 120 newtons. A força F tem intensidade de 120 newtons. Muito bem. Vamos seguir lá agora calculando o trabalho da força F. Ó. O trabalho da força F é F vezes D vezes o cosseno do ângulo. Então, a força F, eu tenho que é 120 newtons, que ele deu, a gente já leu lá. O deslocamento que ela provoca é 5 metros, está aqui, ó. 5 metros é o deslocamento que a força provocou. E o cosseno do ângulo θ, ó, o cosseno do ângulo θ é igual a 0,6. Então, você vem aqui e faz 120 vezes 5 vezes 0,6. Aí, quando se multiplica tudo isso aqui, vai dar 360 joules, ok? Esse aqui é o trabalho da força F. Agora, o trabalho do φ.
O trabalho do FAT vai ser o que? Negativo, porque a força de atrito aqui é contra o movimento. Então vai ficar aqui, ó, menos FAT vezes D. Então, o FAT a gente tem que é 16, aqui, ó, a força de atrito, a gente calculou aqui, ó, deu 16. O deslocamento é 5, então 16 vezes 5 dá 80, menos 80 joules. Esse aqui é o trabalho da força de atrito. Trabalho resistente, que a força de atrito é contra o movimento. Já o trabalho da força F é um trabalho motor, porque é a favor do movimento. Agora, o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso é nulo. Por quê? Porque a força-peso forma ângulo reto com o deslocamento. Então, o trabalho do peso vai ser zero. O trabalho da força normal também vai ser nulo, porque a força normal forma ângulo reto com o deslocamento, formando um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, o trabalho tanto do peso quanto da força normal vai ser nulo. Agora, o trabalho da força resultante é o somatório de todos os trabalhos. Então, tem que somar o trabalho da força F, que está aqui, ó, 360, e somar com o trabalho do FAT. Então, somando os dois trabalhos, você vai ter o trabalho resultante. O trabalho da força resultante vai ser 360 menos 80, que dá 280 joules. Ok? Então, o trabalho da força resultante é o somatório de todos os trabalhos. Bom, e aí a gente encerra por aqui. E é isso aí. Valeu!